Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos abordar a regulação da atividade cardíaca. A regulação dos batimentos cardíacos vai depender de duas vias. Uma via extrínseca, representada pelo sistema nervoso autônomo, que é capaz de alterar o curso de despolarização espontânea do nosso marca-passo, acelerar a condução dos potenciais de ação ao longo do coração, né, pelas fibras especializadas de condução, e alterar a eficiência de contração do miocárdio, então atuando diretamente sobre os miócitos, e uma via intrínseca, que depende então de características específicas do nosso miocárdio. Então, esses mecanismos intrínsecos, né, eles permitem com que, à medida que o enchimento ventricular aumente, que é uma situação que acontece durante a diástole, seja gerada uma maior eficiência da ejeção de sangue, que vai ocorrer durante a sístole ventricular. Então, a explicação desse mecanismo, né, ou essa característica do miocárdio, ela é denominada de lei de Frank-Starling. Nós vamos começar analisando os mecanismos extrínsecos da regulação da atividade cardíaca. Então, nós vamos analisar inicialmente a distribuição da inervação do sistema nervoso autônomo no coração. Então, analisando essa figura, né, a gente percebe, então, uma inervação muito densa do coração, principalmente aqui da região ventricular, né, mas também de estruturas autoexcitáveis pelo sistema nervoso simpático, né, enquanto que a inervação pelos nervos vagos, que fazem parte do parasimpático, ela é mais restrita, mas nem por isso menos importante, porque vocês estão vendo que essa inervação ela vai atingir regiões estratégicas do nosso coração, o nosso marca-passo, o nó do sino atrial e o local que vai permitir a entrada de potenciais de ação gerados no nosso marca-passo nos ventrículos, que é o nó do átrio ventricular, certo? Então, o sistema parasimpático ele vai atuar principalmente nessas duas regiões, mas alterando a atividade dessas duas regiões, ele vai alterar a excitabilidade e a condução do potencial de ação ao longo do coração, né? E, portanto, vai ter um efeito bastante potente. Normalmente, o nosso coração ele está sob efeito de um tônus simpático e parasimpático, certo? Então, existe uma baixa frequência de potenciais de ação trafegando por esses nervos simpáticos e parasimpáticos, liberando uma quantidade basal de acetilcolina e de norepinefrina sobre o nosso coração, certo? O tônus parasimpático, ele costuma ser mais intenso do que o tônus simpático. Então, vamos analisar como é que o sistema nervoso simpático vai promover a alteração da atividade cardíaca. Então, como a gente viu, a inervação simpática é bastante densa, se distribuindo por todo o coração. Só que, além de considerar os nervos simpáticos que estão chegando ao coração, a gente também tem que considerar uma outra porção do simpático, que é a porção hormonal do simpático, né? Ou a porção endócrina do simpático, que é representada pela inervação simpática da adrenal. E essa inervação simpática estimulando a adrenal vai liberar adrenalina, certo? A adrenalina ou epinefrina e a noradrenalina ou norepinefrina vão ser as catecolaminas que vão agir sobre o coração, certo? Então, quando a gente fala em catecolaminas,
sempre vem a ideia da norepinefrina sendo liberada por terminação nervosa e da adrenalina proveniente da circulação sanguínea, certo? Essas catecolaminas, elas vão interagir com receptores beta-1. E esses receptores beta-1, eles estão localizados tanto no sistema de excitação e condução do coração, quanto eles estão localizados no próprio miocárdio, inclusive no miocárdio ventricular, que vai gerar a ejeção de sangue, certo? Bom, esses receptores beta-1, então, quando eles interagem com as catecolaminas, aqui no nosso exemplo estão interagindo com a norepinefrina, eles vão sofrer uma alteração conformacional e vão interagir com uma proteína G. Essa proteína G estimula a atividade de uma enzima chamada adenilato ciclase e, à medida que a atividade da adenilato ciclase aumenta, mais AMP cíclico é produzido. E o AMP cíclico é um segundo mensageiro bastante importante no meio intracelular. Então, uma das funções do AMP cíclico é estimular ou fosforilar, estimular uma proteína chamada proteína quinase A. E, secundariamente a essa estimulação da proteína quinase A pelo AMP cíclico, essa proteína vai passar a fosforilar diferentes proteínas intracelulares. Então, ela vai ter diferentes alvos intracelulares que ela vai fosforilar, certo? Entre as proteínas, então, que essa proteína quinase vai fosforilar, né, estão aquelas que constituem os canais iônicos que vão estar envolvidos na excitabilidade cardíaca, certo? Então, nesse esquema aqui, a gente está analisando os efeitos da interação das catecolaminas com receptores beta-1 lá no nódo sinoatrial. Então, o nosso marca-passo, certo? Que é uma estrutura autoexcitável. Então, lá no nosso marca-passo, o que a proteína quinase A vai fosforilar, né? Ela vai fosforilar canais iônicos não seletivos, aqueles canais iônicos que fazem parte da funny current, né? Ou da corrente marca-passo, que a gente estudou quando analisou eletrofisiologia cardíaca, né? E vai fosforilar também canais de cálcio do tipo T, certo? Então, a fosforilação desses dois canais, né, que são importantes lá na fase 4, né, a fosforilação desses dois canais vai ter um efeito cronotrópico, ou seja, eu vou ter um aumento na frequência de geração de potenciais de ação, certo? Por quê? Porque essas duas correntes aqui ajudam a despolarizar a célula durante a fase 4. Lembrem que a fase 4 nas células marca-passo ela é instável, né? Ela vai se tornando cada vez menos negativa até atingir um limiar de excitabilidade, onde vão abrir os canais de cálcio tipo L para ocorrer a fase 0, a despolarização, certo? Então, lá nas nossas células autoexcitáveis, as catecolaminas vão acelerar o processo de despolarização lá na fase 4. Vão acelerar essa fase até chegar no limiar de excitabilidade. E isso vai aumentar, então, a frequência de geração de potenciais de ação. Essas catecolaminas também vão interagir com receptores adrenérgicos dos miócitos e vão ter uma série de efeitos sobre tanto a eficiência da contratilidade desses miócitos quanto da duração dessa contração. Porque imaginem o seguinte, no momento em que a gente tem uma estimulação simpática, é um momento que o nosso organismo está
precisando de maior aporte sanguíneo em diferentes órgãos e tecidos, certo? Então, acoplado a um aumento da frequência cardíaca, eu também preciso de um aumento de eficiência de contração desse miocárdio. Então, eu preciso que ele contraia de forma mais forte para cada contração ejetar mais sangue. E, ao mesmo tempo, eu preciso que a duração de cada contração seja menor. Por quê? Porque como eu aumentei a frequência cardíaca, eu vou ter que fazer uma contração mais eficiente que dure menos para dar tempo desse ventrículo encher novamente para ter eficiência na ejeção de sangue, certo? Porque a quantidade de sangue que eu ejeto depende de quanto sangue entrou nesse ventrículo. Então, eu não posso ter uma contratilidade muito demorada, porque senão eu não vou ter tempo para o enchimento ventricular, já que a minha frequência aumentou, como a gente viu ali em relação aos efeitos das catecolaminas lá no marca-passo, certo? Muito bem. Então, o que essas catecolaminas agora vão fazer nos miócitos, né? Essas catecolaminas vão ter duas vias de atuação. A primeira delas segue aquela via clássica que a gente já comentou ali pro nódo sinoatrial, né? Ou seja, a interação das catecolaminas com seu receptor promove uma alteração de conformação desse receptor e ativação da proteína G, que vai aumentar a atividade anililato ciclase, que vai produzir mais AMP cíclico, que vai produzir mais proteína quinase A. E essa proteína quinase A, agora lá nos miócitos, vai ter vários alvos diferentes. Um desses alvos, né, são os canais de cálcio do tipo L. Então, a gente discutiu que esses canais de cálcio do tipo L, eles são extremamente importantes na fase de platô, né, lá no potencial de ação rápido, no ventrículo, nos miócitos ventriculares, porque essa entrada de cálcio, ela vai estimular a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, aumentando muito o nível de cálcio no citosol. E é esse aumento de cálcio no citosol que vai disparar a interação actina-miosina, certo? Então, um dos efeitos dessas catecolaminas é aumentar a quantidade de cálcio livre no citoplasma dos miócitos, de forma que eu tenha uma interação mais eficiente dos meus miofilamentos contráteis, interação actina-miosina, fazendo essa contratilidade. Então, esse mecanismo ele vai aumentar a força de contração do meu miocárdio e a eficiência de ejeção dos meus ventrículos, certo? Adicionalmente, a proteína quinase A, ela vai fosforilar a bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, nós temos representada aqui uma célula, então está aqui o citosol da célula, está aqui a membrana do retículo sarcoplasmático, do miócito, e está aqui o lúmen do retículo sarcoplasmático, certo? Então, quando a gente comentou a respeito do mecanismo de excitação-contração, né, a gente viu que para haver interação dos filamentos de actina-miosina, a gente tinha que ter uma elevação do cálcio intracelular, certo? E a gente acabou de ver, então, que as catecolaminas facilitam a elevação de cálcio no citosol para ocorrer essa interação. Mas a gente discutiu também que quando a frequência cardíaca aumenta, eu tenho que abreviar o tempo de contração para o meu ventrículo poder se encher novamente de forma adequada. Então, para que o meu ventrículo relaxe, entre em diástole, eu tenho que retirar esse cálcio do citosol. E uma das formas de fazer isso é
captando esse cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático do miócito, onde ele vai ficar armazenado, certo? Então, a bomba que vai fazer a captação desse cálcio de citosol e jogar ele lá no lúmen do retículo sarcoplasmático é chamada de cerca 2, certo? E vocês observam que existe uma outra proteína acoplada a essa bomba, que é uma proteína chamada de fosfolamban. Essa proteína, normalmente, ela se apresenta inibindo a atividade dessa bomba de cálcio. Então, quando a fosfolamban está ativa, ela não está permitindo com que essa bomba capte cálcio do citosol, diminuindo o cálcio lá no citosol, certo? O que a proteína quinase A vai fazer é fosforilar a fosfolamban. No momento que a fosfolamban é fosforilada, ela perde a atividade inibitória sobre essa bomba de cálcio. E agora vocês vejam que com essa flechinha verde aqui, a gente está querendo indicar que está havendo entrada de cálcio do citosol, portanto, sequestro de cálcio do citosol lá para o lúmen do retículo sarcoplasmático, certo? E dessa forma, a gente vai abreviar o tempo de contração do músculo, porque eu estou retirando mais rapidamente o cálcio do citosol para dentro do retículo sarcoplasmático. Outro alvo da proteína quinase A vai ser a fosforilação da troponina 1, ou da troponina inibitória. Então, onde está essa troponina? Então, se vocês lembrarem de mecanismos de interação entre os miofilamentos contráteis, actina e miosina, né, vocês vão lembrar que existe um complexo acoplado aos filamentos de actina, que é chamado de complexo troponina, certo? Então, esse complexo troponina, ele é formado pela troponina T, C e a inibitória, troponina I, certo? E vocês observam também a tropomiosina, que é a proteína que vai iniciar, digamos, a interação da actina com a miosina, certo? Então, aqui a gente tem uma situação de repouso, eu não tenho cálcio livre no citosol, e o que a gente observa é que a troponina inibitória, ela está encobrindo o sítio de acoplamento da actina na miosina. Então, quando eu não tenho cálcio livre no citosol, a actina não tem como ligar na miosina, porque a troponina inibitória ali está encobrindo o sítio de ligação desses dois miofilamentos, certo? Quando ocorre um aumento de cálcio intracelular, que é lá na fase de platô, né, da contração dos miócitos ventriculares, esse cálcio, vejam que ele vai se acoplar a uma das troponinas do complexo, que é a troponina C, certo? E quando ocorre essa interação do cálcio com a troponina C, vocês vejam que vocês têm uma alteração conformacional desse complexo, de forma que agora a tropomiosina vai interagir com a actina e estimular o acoplamento à miosina. E esse acoplamento efetivamente vai poder ocorrer porque a troponina aí que estava encobrindo esse sítio de ligação foi deslocada e agora o sítio de ligação está livre, certo? As catecolaminas, a gente viu que elas aumentam o nível de proteína quinase A ativa. E essa proteína quinase A vai estimular, vai fosforilar a troponina I. E uma vez que essa troponina I esteja fosforilada, ela vai encerrar prematuramente o acoplamento do cálcio à troponina C.
Então, na verdade, ela não vai permitir que esse cálcio fique por muito tempo acoplado nessa proteína C. E no momento que o cálcio se desacopla da troponina C, a gente volta para a situação de repouso. Então, é mais uma forma de diminuir a duração da contração dos miócitos, certo? Fazendo eles entrarem num relaxamento mais rápido para dar tempo do ventrículo se encher durante a diástole antes de voltar a contrair. Então, esses três alvos aqui, né, eles vão depender de fosforilação pela proteína quinase A. Mas a ativação dos receptores beta-1 também vai ter um outro efeito, né, que vai se somar a esse aqui, que é um efeito direto, né, por interação com canais do tipo L, aumentando o influxo de cálcio e a contratilidade do miocárdio. Então, resumindo, lá nos miócitos, né, o que as catecolaminas vão fazer é aumentar a força de contração, tornando os ventrículos mais eficientes na ejeção de sangue e promovendo um relaxamento mais precoce para dar tempo desse ventrículo se encher mesmo com uma frequência cardíaca aumentada. O sistema nervoso parasimpático, né, nós vimos que ele tem uma inervação direcionada para duas regiões estratégicas, o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular. E essa inervação pega um pouco também de miócitos atriais, né? Mas o efeito mais importante da acetilcolina, com certeza, é sobre esses tecidos autoexcitáveis, essas fibras musculares autoexcitáveis, o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular, certo? Então, como vocês estão vendo, nesse esquema, a acetilcolina ela vai interagir com receptores muscarínicos do tipo 2. E a interação com esses receptores muscarínicos vai promover três efeitos distintos que vão resultar em diminuição da frequência cardíaca, redução da força de contração dos átrios, né? E também dos ventrículos, por reduzir a velocidade com que esse potencial de ação vai se propagar, porque, inclusive, a acetilcolina, ela pode, quando em concentrações elevadas, então, quando uma estimulação vagal muito intensa ocorre, ela pode ocasionar um bloqueio atrioventricular, né? E esse bloqueio atrioventricular, ele gera uma parada cardíaca transitória, certo? Após essa parada cardíaca, pelo fato de não estarem entrando potenciais de ação para o ventrículo, ocorre o que a gente chama de escape vagal, ou seja, o ventrículo vai voltar a contrair independente desse bloqueio atrioventricular, porque a gente já viu que existem três estruturas autoexcitáveis no coração, o nódo sinoatrial, o atrioventricular e as fibras de Purkinje, certo? E as fibras de Purkinje, elas escapam dos efeitos do parasimpático, da acetilcolina. Por isso que os ventrículos voltam a bater, né? E a gente chama isso de escape ventricular, tá escapando dos efeitos da acetilcolina, certo? Então, esses efeitos aqui, eles são primordialmente sobre o nódo sinoatrial e atrioventricular. Então, o que a acetilcolina vai fazer quando interage com esses receptores muscarínicos? Esses receptores muscarínicos, eles vão se acoplar a proteínas G, né? E, através de subunidades inibitórias dessas proteínas G, a acetilcolina, ela vai, por exemplo, aumentar a permeabilidade da membrana ao potássio, certo?
Então, existe um canal de potássio responsivo à acetilcolina. E se vocês olharem lá na aula de eletrofisiologia, né, vocês vão ver que essa corrente de potássio lá no nodo sinoatrial e atrioventricular, ela promove uma corrente de efluxo de carga positiva, certo? Portanto, é uma corrente que tende a hiperpolarizar as células que compõem o nódo sinoatrial e atrioventricular, tá? A acetilcolina também, através da interação com os receptores M2 e ativação de subunidades inibitórias da proteína G, vai promover uma queda dos níveis de atividade da adenilatociclase, certo? E isso vai acabar diminuindo a AMP cíclico, vai acabar diminuindo proteína quinase A e vai acabar diminuindo a fosforilação de canais de cálcio do tipo L. Então, diminuindo a corrente de cálcio, certo? Lembrem que essa corrente de cálcio, ela é responsável pela fase 0, né? Que é a fase de despolarização do nódo sinoatrial e atrioventricular, certo? Então, à medida que diminui a fosforilação desses canais, diminui o influxo de cálcio e essa despolarização da fase 0 vai se tornar mais lenta, tá? E, por fim, a interação da acetilcolina com os receptores muscarínicos do tipo 2 vai elevar os níveis de GMP cíclico. E ele vai ter dois efeitos: inibir os canais tipo L, então vai se somar aos efeitos produzidos pelas subunidades inibitórias lá da proteína G, né? E diminuir os níveis de AMP cíclico. E, portanto, atividade da proteína quinase A e, portanto, corrente de cálcio, certo? Então, são duas vias que vão acabar tendo o mesmo efeito, diminuição de corrente de cálcio, certo? Então, vocês têm aqui uma figura para ilustrar os efeitos da acetilcolina lá no miocárdio, né? Então, como a gente comentou, quando a acetilcolina interage com os receptores metabotrópicos, M2, esses receptores vão ativar a proteína G e as subunidades inibitórias dessas proteínas G vão alterar o fluxo de potássio através da membrana. Então, vocês estão vendo saída de carga positiva aqui. E vão inibir a entrada de cálcio, vão inibir a entrada de carga positiva. Então, no momento que eu não deixo entrar carga positiva, mas favoreço a saída dela, né, eu estou promovendo uma hiperpolarização. E esta hiperpolarização, vejam que ela vai afastar, né, o potencial de membrana do limiar de excitabilidade, que vai gerar, então, o potencial de ação nesses órgãos, nesses tecidos autoexcitáveis, nódo sinoatrial e atrioventricular, certo? Então, o que o parasimpático vai fazer, através da acetilcolina, é lentificar a fase 4, porque eu tenho uma situação controle, que é esse traçado em laranja, e eu tenho uma situação na qual existe ação de acetilcolina no meu marca-passo, certo? E eu vou ver agora que essa corrente marca-passo, ela vai levar mais tempo para chegar lá no limiar de excitabilidade, certo? Por que está acontecendo isso? Por causa dessa corrente hiperpolarizante, né? Então, que é uma corrente de potássio estimulada por acetilcolina. Essa corrente hiperpolarizante, ela se opõe, né, ao influxo
de sódio, né, e ao influxo de potássio, tá? Então, vai ocorrer uma inibição da corrente de potássio pelos canais L. Então, tanto a minha corrente marca-passo, minha fase 4, vai ser alongada, como a minha despolarização vai se tornar mais lenta, certo? Então, eu vou ter, na realidade, um potencial de membrana mais negativo também do que eu teria normalmente, né? Vocês vejam aqui essa alteração no potencial de repouso. Então, obviamente que vai demorar mais tempo para eu chegar no limiar de excitabilidade, porque eu vou estar mais longe dele, certo? Então, essa hiperpolarização, ela vai diminuir a taxa de despolarização e vai diminuir a condução de potenciais ao longo das fibras do nó do átrio ventricular, certo? E com isso ela vai diminuir então a frequência cardíaca e a eficiência de contração do ventrículo. Por fim, vamos analisar o mecanismo intrínseco de regulação da contração ventricular, que é explicado pela lei de Frank-Starling, certo? A lei de Frank-Starling diz o seguinte: a energia produzida pelo coração ao contrair é uma função do comprimento das fibras ao final da diástole. Ao final da diástole ventricular, certo? Então, nós estamos analisando aqui o ventrículo, a eficiência de contração do ventrículo. Então, vocês têm aqui um gráfico que mostra o comprimento dos sarcômeros, tanto de músculos esqueléticos quanto do miocárdio, e a relação desse comprimento dos sarcômeros com a porcentagem da tensão máxima que pode ser desenvolvida por essas fibras musculares, certo? Então, vocês observem que à medida que aumenta o comprimento do sarcômero, altera a posição dos miofilamentos contráteis, né? Então, os miofilamentos de actina e miosina, eles se tornam cada vez menos sobrepostos, certo? Então, uma ideia dessa lei de Frank-Starling é que quanto mais distendido estiver o músculo cardíaco, mais eficiente vai ser a contração dele. E é isso que a gente vai explorar, então, nesses gráficos. Então, quando a gente analisa esse primeiro gráfico que eu estava comentando com vocês, né, a gente observa que o músculo esquelético, ele praticamente não desenvolve tensão até atingir um comprimento de 2,6 micrômetros, certo? Que é quando, então, lentamente ele vai começar a apresentar um aumento de tensão, tá? Quando a gente analisa o miocárdio, né? Então, eu estou analisando o músculo esquelético passivo, então ele não está contraído, certo? Mas eu estou alongando o sarcômero e eu estou vendo o que vai acontecer com a tensão desse músculo. Quando eu analiso o componente passivo do músculo cardíaco, eu vejo que esse músculo cardíaco ele já tem um aumento de tensão em comprimentos de sarcômero bem inferiores ao músculo esquelético. E eu também observo que o miocárdio ele é mais sensível ao aumento do comprimento dos sarcômeros, certo? Porque à medida que os meus sarcômeros vão aumentando, né, a partir aqui do 2,2, cada pequeno incremento do sarcômero aumenta muito a tensão desenvolvida, certo? Então, essa diferença
entre músculo esquelético e o miocárdio provavelmente está relacionada à composição desses músculos, né? Os componentes elásticos do miocárdio, eles são menos distensíveis que os componentes elásticos do músculo esquelético. Então, o músculo esquelético, a gente pode vir aumentando o comprimento dele, que a gente não gera tensão, porque ele é muito distensível, certo? Agora, se a gente olhar nesse mesmo comprimento aqui, a gente vai ver que a gente já desenvolve uma tensão passiva no miocárdio, tá? Ou seja, é como se o miocárdio ele fosse mais rígido, né? Menos flexível, digamos assim, que o músculo esquelético. E isso é uma característica intrínseca do tecido do miocárdio, né? E do tipo de proteína que vai formar os componentes elásticos, tá? Essas outras duas curvas aqui, elas mostram o que acontece quando o músculo esquelético e quando o miocárdio se tornam ativos. Então, quando eu tenho uma contração ativa, tá? E aí o que a gente observa é o seguinte, ó. No intervalo de comprimentos do sarcômero, tá? Aqui eu estou olhando entre, digamos, 1,9 e 2,6, enquanto eu tenho alterações muito pronunciadas da tensão do músculo do coração, eu tenho praticamente uma fase de platô no músculo esquelético, certo? Então, a tensão ativa gerada pelo miocárdio, ela também é mais sensível, né, do que a tensão, o componente de tensão ativo desenvolvido lá no músculo esquelético em função de alterações do comprimento do sarcômero. Então, observem aqui, ó, que à medida que aumenta o comprimento do sarcômero, eu aumento de forma pronunciada essa tensão desenvolvida pelo músculo até um pico. E aí, comprimentos adicionais, eles não vão resultar mais em aumento de tensão. Muito pelo contrário, vai ter uma queda de tensão. Assim, quando a gente passa de um ponto ótimo no músculo esquelético, certo? Então, vamos inverter agora a forma como a gente vai analisar esse componente passivo, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender os mecanismos por trás disso. Então, eu vou imaginar uma situação na qual o comprimento do sarcômero do miocárdio ele vai progressivamente diminuindo de 2,4, onde eu tenho o pico de desenvolvimento de pressão, em direção lá ao 1,9. Então, o que a gente está vendo aqui? Quanto mais curto o ventrículo, menos força esse miocárdio consegue desenvolver, certo? O que a gente acha que acontece, né, quando o miocárdio fica muito encurtado, né? Quando a gente tem uma sobreposição muito grande entre os filamentos de actina e miosina. Então, uma das explicações para a perda de força, quando a gente tem, então, essa sobreposição mais pronunciada de actina e miosina, é que, por algum motivo, sarcômeros mais curtos, eles diminuem a entrada de cálcio do meio extracelular, que acontece lá na fase de platô do potencial de ação, certo? Então, quanto mais curto o sarcômero, menos cálcio vai entrar. E a gente sabe que cálcio é importante para o acoplamento actina-miosina, né? Então, essa menor entrada de cálcio faz perder eficiência do coração como bomba, certo? Ao contrário,
Se eu vier aumentando o comprimento desse sarcômero, o cálcio vai entrar mais facilmente. E isso vai permitir com que eu gere uma maior tensão, tá? Comprimentos maiores do sarcômero, né? Eles também facilitam a interação do cálcio que está entrando com a troponina C, né? Que é o componente que vai ativar o mecanismo de interação da tropomiosina com actina, interação de actina com os miofilamentos de, poxa vida, miosina, ok? Então, resumo da ópera. Quanto mais longo é o meu sarcômero cardíaco, mais cálcio vai entrar, mais cálcio vai interagir com a troponina C e, portanto, maior a tensão, maior a força que esse músculo vai desenvolver, certo? As implicações disso a gente pode entender melhor, talvez, nesse outro gráfico aqui, tá? Esse gráfico agora não fala de tensão, ele fala de pressão gerada no ventrículo, certo? Então, a pressão que está sendo gerada no ventrículo durante a diástole e durante a sístole e o volume diastólico final. O que é esse volume diastólico final? Esse volume diastólico final é a quantidade de sangue que eu tenho dentro do meu ventrículo no final do enchimento ventricular, logo antes dele contrair, certo? Então, esse volume diastólico final, ele também tem um outro nome que é pré-carga, certo? Então, a pré-carga, né, ela é a quantidade de sangue que eu tenho no ventrículo. Quanto mais sangue eu tenho no ventrículo, mais eu vou distender o ventrículo. E quanto mais eu distendo o ventrículo, mais eu alongo o meu sarcômero, né? E mais próximo eu vou chegar desse ponto ótimo de geração de tensão, certo? Então, vocês veem aqui, ó, que enquanto o ventrículo está em diástole, que é a mesma coisa que eu dizer que o ventrículo está passivo, né? À medida que eu estou aumentando a pré-carga ou a quantidade de sangue dentro desse coração, eu estou aumentando a tensão, certo? E esse aumento de tensão na diástole é pequenininho, porque o músculo está relaxado, mas seguindo essa diástole eu vou ter uma sístole. E agora eu observo que quanto maior o volume diastólico final ou a pré-carga, maior vai ser a pressão não só na diástole, mas principalmente na sístole. Então, quanto mais sangue eu tenho dentro do ventrículo, mais eficiente se torna a contração desse ventrículo, certo? Por quê? Porque volumes maiores de sangue ou de pré-carga, né, no ventrículo vão alongar esse sarcômero, então facilitando lá a interação do cálcio com a troponina C e a entrada de cálcio na célula. E isso vai gerar uma contração mais eficiente, tá? Então, esse mecanismo intrínseco, ele depende pura e simplesmente de características estruturais do miocárdio.